Bom dia, hoje terça-feira, dia 27. Estamos quase terminando o mês, na graça de nosso Deus, esse mês mariano, mês de maio. E cada dia nós meditamos e assim caminhando na graça de nosso Deus. E hoje nós vamos continuar nossa meditação, a qual Jesus tem falado do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é o Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 5 até o versículo 11. De nossa meditação, você sempre possa estar com a sua Bíblia nas mãos, você nos acompanhar, meditando a palavra de Deus. Nessa meditação, eu quero te auxiliar, te ajudar a você fazer a sua meditação, a sua oração diária, né? Que eu possa estar atingindo esse objetivo na sua vida com a graça de Deus. Bem, Jesus vai falar que ele agora vai para junto daquele que o enviou, o Pai. O Verbo do Pai se tornou carne, encarnou, agora o Verbo encarnado retorna para o Pai, que é o Verbo. Segunda pessoa da Trindade, Pai e o Filho encarnado. Pai e o Verbo encarnado agora está junto. E desses dois, também a terceira pessoa, o Espírito Santo, que é um só Deus. É o derramamento do Espírito de Deus sobre cada um de nós. E Jesus vai falar para os discípulos. Quando Jesus fala que ele vai voltar para o Pai, eles ficaram um pouco, aqui nos fala, eles ficaram um pouco tristes. Se sentiram órfãos, vamos dizer assim, se sentiram sozinhos. Mas Jesus falou que é necessário que ele fosse, é necessário que ele vá para junto do Pai. Por que é necessário? Para que o Espírito Santo seja derramado. O Pai, o Verbo se tornou carne, o Verbo retorna, o Pai e o Verbo derramam o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que é Deus, um só Deus, não três, um só Deus. O derramamento do Pai sobre nós, o teu Santo Espírito. Então é necessário que Jesus vá para que possa ser derramado o Espírito Santo sobre nós. Por que o Espírito Santo precisa ser derramado? Porque o Espírito Santo é que vem convencer os nossos corações, é o Espírito Santo que vem convencer o mundo, é o Espírito Santo que vem convencer a cada um a respeito do pecado. Jesus ensinou, o Verbo ensinou. O Verbo apresentou a palavra. O Verbo nos ensinou o que é o pecado. Agora, o Espírito Santo vem nos convencer do que é o pecado. O Espírito Santo vem e vai convencer a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado. Que o pecado é o que Jesus diz, que é não crer em Jesus Cristo. O Espírito Santo vem convencer. E ele convencerá a muitos. Aqueles que se abrirem, aqueles que se deixarem, aqueles que estiverem sensíveis, aqueles que o buscarem, aqueles que ouvirem o seu ensinamento e deixar o seu ensinamento e trabalhando no coração. Mas como o próprio Jesus diz, que muitos não se deixarão ser convencidos a respeito do pecado, porque querem viver o pecado. Querem viver não acreditando em Cristo, não querem viver e não acreditando na sua palavra, querem viver contrários àquilo que ele ensinou, querem viver e não se deixam ser convencidos com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer convencer, porque Deus quer que todos nós nos convertemos, Deus quer que todos nós estejamos junto dele um dia, Deus quer, ele deu a vida do teu filho na cruz para a nossa redenção e envia o teu Santo Espírito para nos convencer, porque ele deseja cada um de nós junto dele. Mas Deus, ele vem nos ensinar e vem nos convencer. Mas cada um de nós temos o dom precioso que também ele nos deu, que é a liberdade. A liberdade de escolher, de querer ou não. É claro que quem tem sabedoria do Espírito Santo
quem tem um coração sensível ao Espírito Santo, quem se deixa ser convencido pela sua palavra através do Espírito Santo, vai escolher a melhor parte. A melhor parte é viver uma vida resoluta, é viver uma vida em Deus, é viver uma vida caminhando conforme o que Ele ensinou. E o Espírito Santo vem em nosso auxílio. Por isso, meu irmão, minha irmã, toda vez que façamos uma meditação, toda vez que acordarmos, peçamos ao Espírito Santo de Deus que venha nos conduzir. Porque assim o Senhor vai trabalhar os nossos corações e vai mover a nossa vida a o encontrar cada vez mais. Convido você a rezar o Espírito Santo agora. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Maria, ela, sensível à palavra de Deus, deixou-se ser conduzido pelo Espírito de Deus e foi concebida pelo Espírito de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você tenha uma terça-feira repleta do Espírito Santo de Deus na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.